Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui em mais um Backstage e dessa vez quem tá com a gente é a Rafaela Joaquim. Estamos gravando direto do Rio de Janeiro. Rafaela, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Conseguimos marcar, a gente já tentou antes, mas tô de olho em você pra gente conversar. Acompanho o seu trabalho há um tempo, desde a Trapo, depois a gente conversa. Rafa, conta um pouquinho pra gente a sua história com a moda. Eu sou Rafaela Joaquim, né, carioca. A minha história com a moda, ela começa por meados de 2012, por ali. Mas eu sempre fui apaixonada pelo universo das novelas. Então, assim, a falta de conhecimento com moda, né? A falta de conhecimento, e o conhecimento veio muito com uma novela numa reprise de Anjo Mal. Tá. Então tinha a Thaís Araújo, eu acho que ela fazia um curso, né? Ela fazia um personagem que fazia um curso na FAP. Sim, eu lembro dessa. E eu achava aquele universo incrível. Primeiro por ser uma mulher negra, né? Eu sou uma mulher transexual e ainda não sabia, né, que seria uma mulher naquela época, mas aquele corpo me intensificava muito. Uhum. E aí eu falava, eu quero fazer alguma coisa com figurino. Mas o universo da moda, né, ele sempre é tão excludente que eu nunca tinha uma conexão com isso. Eu achava que o figurino era uma coisa mais próxima, mais possível. E aí, eu sempre ficando com aquilo na cabeça, fui fazer o meu segundo grau. E aí tinha uma professora de inglês minha, maravilhosa, Andréia, que foi fazer o primeiro curso de pós-médio aqui no Rio de Janeiro, na FITEC. É uma instituição pública. A gente fazia uma prova e o sonho dela era fazer moda também, só que por questões de, a família fala, isso não vai te dar dinheiro, não vai te dar futuro, você tem que fazer alguma coisa, né? Uma família coisa séria. Uma coisa séria, né? Uma família de professores, ela ali, né, lecionando. E aí ela começou a fazer esse curso. Ela falou, Rafa, esse curso é sua cara, você tem que fazer moda. Você nasceu pra fazer isso. Mas paralelo a isso, eu dançava. Eu fiz balé clássico. Uhum. Mas sempre tive um probleminha com peso ali. E aí fiz o meu primeiro figurino para teatro, que foi um balé chamado La Baidé. E foi incrível. E aí, em 2014, eu entro pra faculdade, eu vou fazer moda, começo a fazer uma universidade aqui no Rio de Janeiro, e depois logo eu ingresso num projeto que se chamou Casa Geração Vidigal. Hoje ele não funciona mais, mas era um projeto super ambicioso, né? Era a primeira escola de moda dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Eu gosto muito de frisar isso, eu gosto muito de falar favela, porque tem uma questão de pertencimento, né? Comunidade, eu acho que qualquer coisa é uma comunidade. Então, na favela do Vidigal. E ali eu comecei a decodificar o meu pensamento também através da moda. Primeiro que eu li todos os estilistas possíveis, assim. Eu sempre fui muito atraída pelo conteúdo, não só pelo processo, mas pelo conteúdo, né? Pela estrutura e a engrenagem toda desse mercado. Então eu li tudo, tem uma biblioteca aqui incrível, a biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da cidade. Então eu lia tudo. Desde a vida da Chanel, do Yves Saint Laurent, eu lia tudo. E aí fui me construindo, né? Um pensamento extremamente colonizado ainda. Porque tem este teor na moda. Sim. E aí, um pensamento extremamente colonizado do que era moda, do que era fashion, até o meu corpo, né? Ele mudou, ele se enrijeceu, a minha fala baixou, os meus comportamentos, né?
E é uma coisa muito engraçada, porque hoje eu falo muito sobre do orgulho que vem depois da vergonha. Que eu vi muito isso, porque eu fui buscar muito conteúdo, muitas referências, não só dentro da estética de moda e indumentária, mas isso também foi se abrindo para as artes e não tinha uma consciência mesmo do meu corpo, eu não tinha referências da onde que eu vinha. E ali em 2014, a gente já começava a flertar com o movimento negro, né? O movimento negro acadêmico com a estética de moda. Então você não tinha uma moda atrelada a movimentos sociais. Você não fazia esse jogo. Sim. E ali naquela época começava a crescer essa geração tombamento, que veio, né, fazendo a sua própria estética. E eu acho que nem uma própria estética, mas uma ressignificação de outras estéticas que foram passadas e essas pessoas não conseguiram captar, porque não tinha produtos para o seu cabelo, trança, não tinha esse acesso de tranças coloridas. Sim. E aí eu começava a entender que surgia novos personagens a partir de tendências antigas. Então eu via a Mary Moon, né, na MTV com todas aquelas possibilidades de cabelo e de trazer, né, todos esses arquétipos da moda, de se camuflar, né, ser camaleônica e ser outra pessoa. E eu comecei a entender isso no corpo, como comunidade, a galera se expressando de uma forma muito forte. Lógico que isso vem se reverberando de redes sociais como o Tumblr, que foi, acho que, super ajudou, né, dentro dessa estética. Antigamente a gente tinha ali por 2000 e pouco o lookbook, mas era uma coisa muito ainda distante. Era muito norte-americano ainda, né? E aí eu acho que o Tumblr começou também a avançar com isso. Hoje eu vejo que, eu penso, às vezes o Sudeste, ele é muito bobo, né? Às vezes a gente que tá no Rio e São Paulo, fica nessa, mas hoje eu vejo que é um movimento que começou na Bahia, né? A gente vem ver a Baticu com toda a sua força, então eu acho que o movimento que começou na Bahia e depois foi se espalhando. E com isso, eu comecei a entender o meu corpo na cidade. Eu falava, nossa, que loucura, como é que eu faço uma moda pra mim, né? Como é que eu faço uma moda que eu sinta vontade e desejo de usar? E aí eu crio a Trapo, eu já começo com estudo de moda sustentável e upcycle. E eu falei, cara, eu acho que eu vou criar uma marca. Eu sempre tive vontade de ter brechó. Eu lembro que, bem nova, eu via umas meninas, acho que era gaúcha, que tinha um brechó chamado Casa de Tolerância. E eu achava incrível, assim. Elas vendiam já pelo Orkut, mas a plataforma delas era o Facebook. Orkut, gente. Nossa. Maravilhoso. E aí eu amava a estética, eu sempre fui muito atenta a uma estética super bem construída. Então eu queria Trapo porque eu queria ressignificar também essa cidade. A gente, para todo mundo entender, Rio de Janeiro, a gente estava até falando aqui em off que o Rio tem um grande problema de mobilidade urbana. E não acessibilidade, e eu queria falar dessa engrenagem do subúrbio e das favelas cariocas, né? Como a gente começava a se construir, né? Incutir isso na nossa vestimenta e levar isso, abrir para a cidade. E aí eu crio a Trapo, eu criei a Trapo em 2013. Eu criei a Trapo e ela tomou força em 2014 com a Casa Geração Vidigal. Tem até uma pauta no Modifica que tem a Trapo lá. Foi lá que eu conheci seu trabalho. E eu amava fazer. Hoje ela é um brechó. Mas foi quando eu comecei a aparecer. Você falou no comecinho que você se entendia na moda pelo figurino, porque era uma coisa que não te parecia tão excludente. Nesse momento você já estava se enxergando dentro da moda? Sim, me enxergava esse sim entre aspas.
Porque a Trapo, ela me fez despertar e me colocar em vários lugares que eu comecei a entender que esse buraco era ainda um pouco mais embaixo. Tá. Até porque a gente tem um pensamento muito do que é bom, né? A gente tem uma coisa extremamente eurocêntrica do que é bom, do que é bonito. E às vezes eu era convidada para alguns lugares, até para expor, e não me sentia um corpo presente dentro daquele lugar. E aí eu comecei a ter insights e falar, nossa, essas pessoas me convidam para estar aqui só como um plano de fundo. Eu não sou uma designer, né? Não me sentia, depois eu comecei a não me sentir competente pra estar ali. Eu acho que foi um bom começo. Não sei se é porque eu também sou leonina, né? E tem alguns virgens no meu mapa. Entendi. E eu me cobro muito. Entendi. Demais. E por ser leonina, eu quero ser reconhecida por um trabalho de excelência. E aí eu crio a Trapo começa a me colocar em vários lugares. Eu saí no Ethical Fashion Forum, e que foi incrível também, e sempre atrelando o trabalho dentro de uma corporidade negra e falando de uma diáspora que não era uma diáspora africana, mas era uma diáspora que eu comecei a perceber que estava dentro da cidade. Entendi. Então, assim, entender outros costumes, como uma favela tem um costume da outra, e o corte de cabelo, e isso eu queria estar levando na alma da marca. Só que isso ficou muito grande. Essa pesquisa ela ficou muito profunda e começou a sair da roupa. Entendi. E aí eu crio o Currante em Favela. Dentro dessa pesquisa toda de moda, eu quis me aprofundar mais, né? Me aprofundar mais dentro da etnografia e antropologia. E aí eu conheço uma super querida amiga, Carol Delgado. Ela tem podcast com ela aqui, pra quem quiser ouvir. Uma parceiraça. Maravilhosa. Manda real. Faz a gente dar risada também. Sim, é maravilhosa. E aí eu começo a entender muito mais sobre o corpo, né? No espaço dessa perspectiva dentro do Rio de Janeiro. E aí eu tenho um estudo muito incrível que é sobre o Candeia. E o Candeia é um sambista carioca, e ele fala muito sobre você ir na fonte de pesquisa e entregar ao povo através da arte. Eu acho isso de uma poesia tão grande, porque às vezes a gente está muito desaproximada, né, da academia. E eu, como um corpo, né, preto, vindo de Realengo, que eu amo, assim, amo meu bairro, que é 2 horas do centro da cidade, é um corpo muito excluído por várias coisas, mas ele é um corpo excluído na sutileza. Às vezes a gente fala de pessoas, né, e guetos que são excluídos, mas não, às vezes ele tá numa sutileza um pouco mais pesada. Porque quando é muito sutil, gera dúvida, né? E daí você fala, mas será? Parece que o negócio é da sua cabeça, mas não, é real. E ele fica ali, né? Total. É um pouco mais pernicioso, né? Sim, eu gosto muito. Minha mãe é super engraçada. E ela fala assim, minha filha, o diabo, ele é manso como a bossa nova. Boa, adorei. E Jesus, ele é o carnaval, porque ele tá ali falando na sua cabeça, não faz. E você vai lá e acaba fazendo. E aí eu fico assim, eu falo, cara, é muito isso. E às vezes eu acho que tem um alarde do preconceito, da exclusão, mas tem coisas que tá nesse fio da sutileza que dói muito mais. Então, por exemplo, a transição pela cidade, o acesso é uma coisa que realmente não é dada, né? Você não tem essa aceleração de conhecimento e de designer também. Então, quando você constrói
uma cabeça que você pensa em todos os pontos na construção de um produto, isso é muito tarde. Isso chega dentro do corpo negro muito tarde, porque a gente é muito colocado para poder fazer e ser muito rápido. Então você tem que ter um produto para você ter um nome, para você ser e para você fazer. Então você tem que estar ali vendendo dentro dessa engrenagem, dentro de uma produção muito volátil. Então você não tem o tempo de ser tântrica, né? Sim. Sabática, e entender todas essas conexões que a vida vem dando pra gente, que o tempo, né? Esse tempo de você olhar a tendência, de você olhar o espaço, de você entender coisas que estão emergindo dentro dessas comunidades e começar a escrever e fotografar e olhar aquilo e ir a fundo. E eu senti a necessidade disso. Eu via que dentro do meu trabalho com trapo era uma coisa muito rápida. Montar uma coleção. É uma lógica de mercado assim, né? Muito Bem doida, muito doida. E que eu falava, não, eu acho que não é isso que eu quero pra mim. Eu queria um conteúdo um pouco mais profundo, com uma demora, né? Com uma demanda um pouco mais slow. E aí eu comecei a questionar a sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade? Como é que é isso? Será que é só a gente falar do orgânico? Como é que é essa nova forma de comer, né? Como é que é essa nova forma de se acessar? O que é se vestir sustentavelmente, né? E aí eu comecei a trazer todas essas discussões dentro do meu estudo de moda, que eu sempre fiz, decodificar e interpretar isso para mim, para o meu cotidiano. E aí eu falei, cara, eu quero muito falar de sustentabilidade social, né? E trocar o empoderamento por intensificação de corpos, né? Porque acho que esse empoderamento ficou muito banalizado. Acabou sendo esvaziado, né? Sim, porque quando você fala de corpo dentro das favelas do Rio de Janeiro, quando você fala de mulheres e corpo, intensificação de corpos, esses corpos eles já estão ali sendo intensificados, né? Você tem uma dinâmica de roupa, de acesso e de estilo que é um outro negócio. É um outro jeito de se acessar e de uma sensibilidade assim assustadora. E eu fico assim, às vezes eu vou num baile, eu fico emocionada, às vezes eu choro numa equipe de som, porque são tantas coisas acontecendo que às vezes a gente não pode fotografar, né? Não pode catalogar, você tem que guardar aquilo ali na memória. Então o meu escritório começou a me colocar nesse lugar de uma mulher preta com tempo para essa pesquisa. E não excluindo a moda também, porque eu acho que o trabalho de co-hunting, ele é diferente de uma pesquisa acadêmica. Ele é muito diferente. Concordo, mas eu queria que você trouxesse os pontos do porquê que você acha ou sente isso. Porque eu acho que é mais divertido. Com certeza, nossa. É mais divertido, assim, é mais leve. Sim. Eu sempre vou na academia, né? Minhas amigas antropólogas, sociólogas, historiadoras, eu sempre venho porque elas sentem de uma forma muito mais densa, né? A sociedade. Elas trazem aquilo ali para elas, realmente. Eu também. Só que eu falo, não, vamos tomar um vinho. E vamos, né, vamos tomar um vinho, falar desse assunto com mais leveza e com crocância, sabe? Eu acho que tem uma sutileza. Porque eu não queria falar de dor. Eu nunca quis. Eu falei, cara, eu vou abrir um escritório que vai falar dessas tendências, mas que essas tendências já estão aí. Eu só vou reativar elas, voltar nesse passado e entregar isso de novo numa nova interpretação. Então eu dividi. Eu queria fazer uma coisa para moda, né? Eu queria fazer uma dinâmica
que eu conseguisse atingir estudantes de moda e as escolas, né? As escolas, os cursos de moda, e trazer esse glamour que a moda tem, né? Porque o papel da moda é entregar o bonito. Sim. Né? Esse é o papel. E te entregar uma coisa muito bela que vai te desconcertar, né? Esse é o papel. E que às vezes é um papel que exclui, né, que coloca de lado alguns corpos, algumas pessoas. Eu falei, cara, eu não quero brigar com isso, eu não quero brigar com esse sistema. É um sistema que tá aí há anos e que não vai mudar. É tipo, tem um ditado muito incrível, né, que é jogar pérolas aos porcos. Então, assim, se eu tenho as pérolas, por que jogar aos porcos, né? Eu vou jogar para quem se interessa e hackear esse sistema e trazer pessoas que têm um pensamento que batem com o meu. E aí conseguimos, né, fazer uma parte mais estética no nosso Instagram. Hoje a gente está montando um site do escritório e eu comecei a trabalhar com essas pesquisas, fazendo as pesquisas, me conectando com o lado estético e trazendo essa parte de pesquisa para dentro da pedagogia. Então, assim, com trabalhos em escola, levando, né, essas marcas, entrelaçando com isso. E aí, a Trapo, né, eu sempre volto a Trapo, porque a Trapo foi a filha, né, a percussora disso tudo. A Trapo entra para falar sobre essa diáspora das roupas, né? Hoje ela é um brechó e funciona muito mais como um lugar de levantamento desses corpos. Então, por exemplo, como uma roupa, ela desperta pra gente tantas emoções, né? Hoje eu tava falando com uma amiga e eu falei, cara, é você colocar uma mala de roupa e você tirar o Yves Saint Laurent que você comprou num brechó em Botafogo e você levar aquilo para Realengo. E às vezes minha mãe fala, nossa, eu cheguei em casa com as malas, né, para fazer os eventos, e ela fala, nossa, que costura, que incrível, que peça. E aí você pensa, aquilo foi uma forma de ter um diálogo ali, da gente conversar num final de noite, e eu comecei a perceber essa interação. E aí eu comecei a fazer um estudo dentro do escritório que é chamado rolê periférico. E que eu queria entender como é essa construção do imaginário, né, das festas, como que você faz o lúdico, né? Porque o lúdico, ele vem da favela, né? O belo, né? O samba. Eu adoro quando o Darcy Ribeiro tem uma entrevista do Darcy Ribeiro, que ele fala assim, cara, as pessoas não querem sair da favela, elas querem condições para estar ali, né? Humanamente falando, saneamento basico, né? Um acesso para pessoas cadeirantes subir, né, o seu morro em paz, com segurança. As pessoas querem isso. Só que as pessoas não querem sair dali porque é ali que elas constroem o nosso imaginário, né, do que é realmente bom pra gente. Então a nossa cultura popular sai muito das favelas no Rio de Janeiro. E aí eu crio esse estudo, que é um estudo muito que fala sobre a minha percussão pela cidade, né? Como eu venho andando pela cidade reparando, às vezes pegar um BRT, trocar, ir pro metrô e entender esse corpo que é um corpo dentro do BRT e é outro corpo dentro do metrô do Rio de Janeiro e que vai pro trem e que tá em Madureira e que tá em Botafogo. E como é que você vai trocando isso? E aí dentro do Currante em Favela eu crio a Toque, porque a Toque é uma produtora que ela consegue trazer esse lifestyle de cidade, né? Onde a gente traz pontos da cidade, restaurantes, lugares para você comer e confabular essas mazelas também, né? Porque aí aonde que fala, aonde que eu como, sabe? Aonde que eu vivo isso, aonde que a gente acha esse cool, né? Que às vezes você fica assim, sério. Eu achei ótimo você contar tudo, porque é isso mesmo. É uma história muito bacana. E tem uma história aí que é de você se aproximar e se apropriar da moda pela academia. Se formou em moda, né? E encontrou caminhos tão... É diferente, porque normalmente hoje quem faz uma faculdade de moda já vai abrir uma marca. Sim. E aí você
beleza, teve a Trapo, mas você foi encontrando outras potencialidades para moda, que eu acho que isso é muito valioso. E quando você falou de sustentabilidade, para mim é isso, né? Você tá trazendo toda essa sua experiência, vivência, conhecimento para outros lugares. E o Cool Hunter, me corrija se eu tô errada, mas eu entendo como este lugar de cascateamento desses conhecimentos, né? De levar eles, por meio de diversos projetos, para o maior número de pessoas. Sim, total. E é muito isso mesmo, esse hackeamento da academia. E entender essas urgências, né? O que... Às vezes a gente quer colocar um Brasil muito na cozinha. Entendi, sim. Muito, assim. E quando eu olhava, eu falava, cara, mas por que essa marca não faz isso? Por que essa marca não traz essa direção de arte? E eu ficava muito incomodada. Só que assim, às vezes a gente fala nisso, a gente fala desse hackeamento da academia, mas ainda é muito difícil de você fazer um trabalho e conseguir esses profissionais para fazer ele numa potência que esse ciclo feche, né? E foi muito bacana você falar sobre esse... Quando a gente abre, né? Você fala de cascateamentos, né? Que é muito essa coisa de você decodificar, né? Para todas as áreas e abrindo. Por exemplo, hoje a Trapo, ela tem muito mais esse viés de sustentabilidade. E aí, como humanizar isso, né? Como humanizar essa sustentabilidade, como humanizar essa questão do reuso, né? Do slow, e como trazer isso para uma linguagem um pouco mais ampla, maior. E aí, com a Trapo, hoje a gente tem um projeto Ocupa Toque, que é um projeto, que é um bazar. Só que esse bazar eu tento pegar pessoas de várias áreas da cidade e que elas começam a ter um diálogo, né? Porque às vezes a gente fica muito com a influencer que tá na Zona Sul e que consegue ir para Nova York, ver todos os brechós, antecipar isso e trazer isso. E aí você vê uma menina que às vezes está dentro da favela, fazendo um conteúdo digital com pouco que ela tem e com os recursos que ela tem ali. E aí, como ela faz esse garimpo dentro da cidade, esse corpo que tá dentro da cidade, e aí você vai pensar, não, mas eu não quero excluir a menina que tá em Nova York, eu quero conectar com a menina que tá na favela. E aí, dentro dessa conexão, a gente vai criando outras narrativas, porque foi isso que aconteceu com a minha vida, né? Eu criei a Trapo, saí com ela pro mundo, a mochilinha, né, com as minhas narrativas, com essa mistura e esse hackeamento, né, dentro o meu corpo, ele já foi sendo modificado, eu criei o meu escritório. Entendi que aquilo dali não era minha praia, eu não queria continuar ali. Mas sempre fui uma apaixonada, né? Eu amo roupa, sou, assim, louca, adoro ir pra brechó, adoro ver antigas coleções. E aí a Trapo virou um case dentro do escritório. E que aí se abriu em outras coisas. Se você pudesse definir o Cool Hunter em uma frase, você tem... O que é o Cool Hunter em uma frase? Eu acho que é essa frase do Candeia, né? Ir na fonte de pesquisa e entregar pro povo através de arte. Eu acho que é muito isso. Muito isso. E você, eu não sei, eu tô acompanhando de longe pelas redes sociais, a gente não tem noção. Mas me parece que o escritório, ele tá chegando em cada vez mais lugares, em marcas e em projetos grandes. Né? Como é que é essa questão de aproximar uma coisa que pra gente é meio distante, uma indústria, uma marca muito grande, deste até então periférico? Como é que funciona essa relação? Porque o escritório, ele também é para isso, né? Para colocar o que não é visto, o que é perniciosamente excluído no jogo amplo, né? Sim. A gente tá vivendo um momento que é necessário falar com as minorias. É preciso, porque assim, é consumidor. E falando de uma forma mais capitalista mesmo, essas marcas precisam, senão elas vão morrer. Morrer. Então assim, hoje a gente tem campanhas, né,
sendo destruídas, sendo acabadas. A galera da publicidade tá assim, ó. Sim. Tomando firme, porque hoje a gente tem uma geração incrível, né? A gente tem os millennials que estão aí, botando pra quebrar, né? A geração Z, que tá aí, botando pra quebrar, e é uma nova fala, é um novo diálogo. E eu acho que a internet, ela também conseguiu abrir muito isso. Sim. Muitas discussões. Então hoje a gente tem conteúdo de tudo. Tem pessoa criando esses conteúdos em todos os lugares. E aí eu comecei a humanizar também ainda mais o meu discurso e me humanizar também. E quando eu entro quando as marcas me convidam, geralmente uma ou outra eu sou convidada, mas eu vou lá bater na porta dessas marcas e falar que eu tenho feito esse conteúdo. Então é a humanização mesmo desse pensamento. Entregar de uma outra forma essa favela, sabe? De uma outra estética. Porque a gente olha a favela às vezes na casca, né? Com funk, com 150 BPM. Com um estereótipo, né? Sim. Mas ali dentro tem muito mais coisa. E aí é onde que eu acho que os estudantes de moda têm que correr. Tem que correr, real, assim. A galera que tá produzindo moda estética tem que correr, porque tem uma galera já correndo atrás desse conteúdo, né? Desse conteúdo genuinamente brasileiro e aprofundar. Então é isso muito que o escritório faz. Nós fizemos uma campanha incrível junto com um escritório de publicidade aqui no Rio, que foi a campanha do Flamengo. E foi muito bacana. Isso eu acho que eu vi nas redes. Assinado pela Toque. E foi muito legal, porque a ideia é falar de uma corporidade negra, de 3 jovens negros, dentro da favela de Tavares Bastos, aqui no Rio, e falar do maior time de futebol do país, né? Dos maiores times de futebol do país. Então, e aí é sempre esse trabalho, né? É sempre essa frase de você ir na fonte de pesquisa e voltar. E quando eu volto com isso dentro do meu corpo pro meu lugar, né? Pro meu lugar e para quem precisa receber essa informação, nossa, gente, é incrível, assim. É uma mudança de todos os lados. Pra marca eu não sei, sabe? Mas eu acho que sim. Você acha? Eu acho. Não sei. Cara, quando você se conecta com outras coisas, independente, eu acho que tem um poder de você... É assim, tipo, abre o olho. Sim, sim. Eu acho que quando você se conecta, meio que não tem como voltar atrás dessa... não tem uma volta, né? É porque às vezes eu nunca penso. Às vezes tem marcas que eu fico extremamente apaixonada, né? Esse trabalho com o Flamengo foi incrível. O trabalho com a Raider também foi maravilhoso. Com a Raider foi incrível. Assim, é uma marca que eu gosto sempre de falar, porque foi o nosso primeiro trabalho grande com eles. E a gente tava falando sobre quebra de terreiro de candomblé no Rio de Janeiro. Então a gente falava um pouquinho sobre intolerância religiosa. E pra gente foi um trabalho assim, surreal. Você conseguir articular toda uma equipe. Fizemos amigos, né? Fernando Nogari, que é um diretor de São Paulo, um querido, um super amigo, que foi o diretor da campanha. Então acho que foi uma campanha que mudou muito, sabe? Mudou até hoje. As pessoas passam em realengo e falam assim, nossa, a garota do vídeo. E eu acho que foi incrível, assim, onde que a gente ganhou dinheiro, né? A gente nunca fala de dinheiro, né? Não, eu imagino que neste contato, eu ia te perguntar até isso, eu ia te perguntar, não tenho dúvidas que é difícil, assim, mas se é muito difícil essa estruturação, inclusive financeira, porque é pegar o job, né, e este fluxo, a gente fala que as marcas, a gente fala, né, e reconhece, as marcas, se elas não movimentarem, elas vão morrer. Mas tá rolando? Sabe, a gente tem sempre... Porque às vezes parece que tá num discurso, e sim, a gente sabe, mas o quanto isso é presente, o quanto isso é daqui a pouco, que eu sempre gosto de perguntar pra quem tá vivendo, assim, tá rolando pra você? Então, tá.
Uma coisa que eu fui muito esperta também, assim. Porque tem uma outra dinâmica, né? Uhum. Eu fui logo arranjar um contador, uma pessoa para cuidar do meu financeiro. Pra te assessorar nessa parte. Porque isso é uma escala muito grande, assim. Às vezes tem 2 jobs grandes e aí você consegue fazer uma super grana. E aí eu comecei a colocar uns braços dentro da empresa, né, uns freelas, para começar a estruturar isso. E aí ia acontecendo. Até porque eu não sou uma pessoa cheia de contatos, né, cheia de marcas junto comigo. Então eu vejo projetos que têm pouco tempo, sabe, 1 ano no mercado, a gente tá aí desde 2016, e que hoje tem feito coisas, assim, grandiosas, com pouca profundidade, mas com marcas ali e pessoas super apoiando. Só que eu acho que é isso, é se estruturar para ter esse dinheiro para poder girar e ir entregando essas verdades, né? E de olho no mercado. E isso é persistente, né? Super, super. Mas eu acho que, bom, a sua trajetória também é de persistência, de persistência. né? Eu acho que, eu vejo também alguns projetos que vão nascendo e de repente meio que já nasce grande. Sim. E às vezes a gente tem essa impressão e, não sei, e às vezes eu também me cobro e falo, nossa, fulano começou faz 1 ano e já tá, né? Eu tenho 5 anos. E é muito louco, mas a realidade é mais essa, de você ir começar. A gente vê coisas muito, né, que nascem assim, mas a maior parte das histórias, elas começam do começo. Sim. Do indo se estruturando aos pouquinhos. E eu acho que principalmente você tá num lugar de desafiador, né? De propor outras narrativas. Sim. Para uma indústria, ou para diversas indústrias que já estão com narrativas muito estruturadas, né? Muito. E assim, e um ciclo que não quer trocar protagonismo. Isso. É total. De certa forma, é uma briga de forças, né? Sim, é sobre trocar protagonismo mesmo. A pessoa tá ali, ela quer continuar naquele lugar. Ela não quer sair dali. Sim. Ela não quer sair daquele lugar. E ela falou, não. Como? Como é possível? Fui dar uma aula inaugural no Instituto Federal, aqui no Rio. E uma pessoa me perguntou assim, gente, mas como é que você tá aí? Por que você tá aí? Eu falei assim, eu tô aqui porque eu trabalhei. Arduamente. Eu tô aqui por isso. Porque eu batalhei pra estar aqui. E aí quando você entra e quando você recebe uma pergunta de uma estrutura pequena, aí você pensa assim, meu Deus, como é que é estar num lugar, às vezes, grandioso, né? Eu sempre fico com essa. Só que eu falei assim, a gente não posso me preocupar com isso. Eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu tô falando sobre uma grandeza que é maior do que eu. Né, que é a minha trajetória. E com muita propriedade. Total. Né? E a trajetória dos meus. E eu também não tô aqui. Eu sempre gosto muito de frisar isso, porque eu não tô aqui para ser uma pessoa que vai intensificar vozes. Não é sobre isso, né? Essas vozes, elas já estão aí. Eu só vou ajudando a abrir esses caminhos para que mais pessoas conheçam esses personagens. Então, esses personagens surgem muito dentro da minha pesquisa, né, etnográfica, antropológica, que eles vêm saindo e eu falo, gente, essas pessoas precisam ser vistas, né? Vistas e pagas. Sim, porque senão não adianta, você não muda nada, né? Porque você não muda um sistema. Então eu penso muito nessa galera. Eu falo, cara, é sobre isso. Então o meu trabalho dentro do escritório é muito muito de você ir entrelaçando essas narrativas e devolvendo ela e colocando elas no lugar de importância. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não sou tão importante assim. Eu falo, pelo amor de Deus, sabe? É um trabalho incrível. Eu vejo o Renan, né? O Renan da Penha.
Hoje, às vezes, a gente tem um pensamento tão colonizado que tudo que é de fora é bom, é bacana, mas se a gente tivesse recursos, só recursos, para que a gente conseguisse falar das tendências que tá no nosso tempo, dessas pessoas que estão aí emergindo, né, subindo, cara, isso é incrível. O menino é um DJ, né, que hoje, infelizmente, tá preso, mas que levava 25 milhões de pessoas pro baile da gaiola. Eu vou ao baile da gaiola desde o comecinho. Eu vi a caravana vindo de São Paulo, a gaiola vindo de São Paulo pra estar no baile da gaiola. E aí, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu como pesquisadora de moda não tem ninguém escrevendo sobre isso, sabe? Não tem ninguém dentro de uma acessibilidade para falar sobre isso. Eu falei, cara, então eu vou ser a pessoa que vai escrever sobre isso. Exatamente, né? Eu vou ser essa. E aí quando você olha, você fala, tem aquele documentário no Netflix que é o... Sempre esqueço o nome quando eu quero falar. É um documentário que fala sobre... ali o final da década de 70 e... do hip hop. Do hip hop. Eu acho que é uma série. Agora... Tem a série. Tem a série e tem um documentário. E tem um documentário que é Fresh Dance. Eu não lembro. Enfim, mas a gente depois... A gente procura e deixa no texto. E aí tem um documentário, esse documentário incrível, e ele sempre vem na minha cabeça, porque não tem ninguém falando de baile desde da década de 90, né? Assim, falando do baile de uma forma estética, né? A gente tem vários documentários falando baile de barreira, toda essa comissão, mas a gente tem uma entrega estética ali muito forte. Eu fico extremamente aguçada, meu olho brilha quando eu vejo as roupas e eu falo, gente, tinha que alguém tá falando sobre essa corporidade. E isso vai sendo deixado para trás. E aí, quando eu chego dentro dessas marcas, eu falo muito dessas possibilidades, assim, me dá a possibilidade de eu contar a minha história, né? E você vai me dar a possibilidade de contar a minha história pagando o meu trabalho, sabe? Entregando o seu patrocínio pro meu trabalho. Então as marcas, às vezes tem marcas muito abertas, tem marcas que são mais fechadas, mas eu acho que essa dinâmica do endurecimento, ela tá se esvaindo, sabe? Aos poucos. Né? Tá amolecendo. Não, muito bacana a sua história, Rafa. E na verdade, acho que é isso, assim, traz as possibilidades que você falou assim, não tem ninguém fazendo. Eu sou essa pessoa que vou fazer. Isso é muito... Porque acho que tem tanta propriedade, por que não você? Ou quem melhor do que você, sabe? Assim, acho que é muito isso, assim. Às vezes a gente não se reconhece. Você falou lá no comecinho sobre até uma cobrança, né? Por, de repente, não se sentir no lugar ou, enfim, não sei tanto. A gente também se cobra tanto quando, na verdade, a gente já tem tanto pra entregar pro mundo, né? Total. E eu, dentro dessas minhas cobranças pessoais, eu comecei a falar, cara, eu preciso parar de me auto-sabotar. Sabe? Porque também vira isso, Total. né? A gente se auto-sabota o tempo inteiro, porque você tem um sistema falando pra você, não, você não pode, você não vai conseguir. E aí eu falei, cara, eu vou fazer que nem Beyoncé, né? Que tá aí e coloca um corpo de baile incrível, uma equipe incrível. E eu falei, eu vou me apegar a esses exemplos dessas mulheres maravilhosas e incríveis, me atrelar a elas. Então eu comecei a criar uma rede. Então quando eu venho com texto e que eu posso ser uma pesquisadora, eu falo, dá uma revisada pra mim, vamos entender, eu quero falar sobre isso, mas eu não consigo transportar isso de uma forma que eu vou ser entendida. Então eu tenho várias, sabe? Eu tenho várias amigas comigo, sempre ali adaptando esses trabalhos, falando, revisando e olhando. Então eu acho que é muito isso. Eu acho que a vida, a gente não pode fazer nada sozinhas. Sim. Não é sobre isso. A ideia é muito mais a gente trazer essa coletividade. E quando eu falo de uma coletividade, eu não falo de uma coletividade que às vezes as pessoas, vamos fazer no coletivo. Romântico, não, né? Como se fosse. Não é isso. É pagando essas pessoas também, a hora, o tempo delas, enfim. Mas
trazendo esse coletivo, né? Trazendo essas mulheres para o próximo. Então, hoje eu tenho a Ângela, né? Ângela Brito, que é uma estilista aqui do Rio, que é maravilhosa, é incrível. Verdade. Então, é uma pessoa que eu tenho me aproximado muito e tem me ajudado muito, porque é uma outra cabeça, é uma outra dinâmica de empresa, de entender uma empresa, né? De ser uma mulher à frente de uma marca. Então, é muito planejada com o seu financeiro. Então, isso eu levo muito para dentro do escritório. Eu falo, amiga, me passa o contato de um contador, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Carol, às vezes, quando eu tô com um texto, eu falo, Carol, me ajuda, né? E tem a minha equipe também, que trabalha comigo, minha designer gráfica, Cassiane, Jéssica Serra, que é minha diretora de arte. Então, a gente sempre tá ali trocando, sabe? Porque é isso, né? Às vezes a gente não tem como saber tudo e ser boa em tudo, mas a gente precisa ter essas, né? Entender que tem essas pessoas também que a gente pode... e que estão muito afim de fazer isso de fato, né? E construir isso junto. Acho que isso é muito poderoso, assim. Pra mim é uma história que reverbera muito. Tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar da Cool Hunter por aí. Não tenho dúvida. É uma trajetória que a gente já ouve cada vez mais, né? Então, eu não tô não sou do Rio, então nem tô tão próximo assim. Tô em São Paulo, mas vejo, já noto, já percebo. Então... Mas a gente vai chegar em São Paulo. Não, claro, mas a gente tem que começar de alguma... Sempre falo baby steps, gente. Vamos dando um passinho, né? Chegamos em São Paulo, não sei se você conseguiu ver, nós fizemos a Galeria de Sensações com o Senac. Sim, foi incrível. Foi nesse ano ou foi no ano passado? Foi no ano passado. Foi muito legal. No Senac Moda Informação. Isso, no Senac Moda Informação. Foi um evento lindo, assim, foi incrível. E São Paulo é um mercado, né, que a gente quer muito, tá? E é grande, né? É grande. E o Rio, ele tem, diferente dos outros estados, graças a Deus, com o Currante, eu consegui dar uma viajada pelo Brasil. Isso tá sendo incrível. E aí eu começo a entender muito mais de Rio de Janeiro. A gente tem uma corporidade que a tendência, ela te atravessa no Rio, né? O Rio, ele tem um corpo presente tão forte que às vezes você tá no metrô, você tá sentada e tem uma rítmica, uma corporidade muito forte que ela te atravessa. Então, e às vezes pode ser atravessada num grito, numa discussão, numa senhora falando da patroa, e um menino com uma caixa de som e um cabelo super incrível, né? E tocando um funk proibidão ali dentro, e você fica assim, meu Deus, isso são muitas coisas acontecendo. É verdade. Então você tem uns pedaços de centro da cidade que é diferente do outro. São umas dinâmicas de urgência, né? Eu me sinto muito assim. Eu me sinto muito emocionada e essas urgências me atravessam. E que são urgências que às vezes está dentro de um corpo que às vezes é um corpo de dor e de lamento. Sim. Mas eu quis reinterpretar ele através dessa arte, sabe? Através de tirar essas mazelas e trazer mais essa beleza, né? E essa beleza que é 90% preta, né? É muito isso. Isso é muito currante, né? E assim, São Paulo precisa ver isso. Eu ia te perguntar, eu quero só duas coisas antes da gente finalizar. Você trouxe essa questão dessa tendência que te atravessa, e você falou que você teve a oportunidade de ir para outros lugares. E você acha, então, que o Rio tem isso muito presente, e nas outras cidades talvez é uma coisa um pouco menos urgente, um pouco mais tranquila, um pouco mais passiva? Qual que pra você é a diferença? Eu acho que não menos urgente, né? Porque eu comecei a entender outros Brasis, assim, de verdade. É uma loucura. Mas eu acho que o Rio, ele teve uma dinâmica de terror há muito tempo. E a gente ainda vive essa dinâmica de terror. E eu acho que dentro desse terror, a gente consegue ter uma produção cultural, que eu falo muito que é a produção cultural do lamento, que é muito forte. E que às vezes dentro de outros corpos, de outras cidades, é muito diferente essa dinâmica. Às vezes a exclusão é um pouco mais pesada. O Rio, ele tem essa dinâmica dessa urgência muito forte. Tipo assim, eu tô aqui, eu tô me fazendo presente. Então você tem o lamento muito ali, ó.
Acho que isso, pra quem é de São Paulo, latente. Consegue entender a diferença do que você tá falando. Que é muito latente. Você vai ver o morador de rua que tá ali e que ele vai implicar com o seu espaço. Ele vai estar ali. Se você não quer, você tá ali higienizada, limpa, de tudo, você vai ser incomodada. E incomodada de várias formas. Ou você vai se assustar com um grito que ele vai dar do nada. Sim. Numa rua que ele vai fazer que ele vai dar um berro, que você vai tomar um susto, né? Ou às vezes você perde o seu celular de última geração. E que você tava ali curtindo, só pra você entende. Meu Deus, por quê? Logo eu aqui no posto 9 de Ipanema, perdi. Mas fala assim, é porque é isso. E eu não levanto essa bandeira, né? Mas são essas urgências. Mas você reconhece, não é reconhece, mas você enxerga isso, né? E analisa isso também, né? Traz isso pro teu... Sim, porque isso tá... O Rio, né? Quando a gente estuda, né, a urbanização do Rio de Janeiro, você tem lugares que foi feito para dar errado. Então você consegue entender que você tem espaços assim, não, isso aqui eu vou remover essas pessoas aqui porque elas não pertencem aqui, elas não podem estar aqui, elas têm que estar lá no lugar dela. Só que a gente tem, né, um lado B dessa história, que a gente tem uma juventude pulsante e rápida, né, de captação de corpo, né, de incutir todos esses conhecimentos de mundo, né, e a internet abrindo isso, então esse corpo só vai. Esse corpo só vem para essa cidade e ele vai ocupando. Não aceita as barreiras. Não. Né? Não, porque é muito pouco. A gente tem muito para falar. Então não tem como mais prender ninguém. Não dá mais. Não dá mais. E aí a gente vai entendendo essa dinâmica. Eu, como pesquisadora, eu sou apaixonada, aficionada, né? Eu adoro. Tem um processo muito incrível. Tem uma rua hoje no Rio de Janeiro, que é a Fernandes Guimarães. É a rua onde que eu trabalho. E é uma rua... Botafogo é um bairro aqui no Rio, né? De classe média. E tem uma rua. E essa rua tem uma favela no final dela, que é o Balança. E eu não conhecia esse lugar, essa favela. E eu trabalhando, eu falava, nossa, essa rua tem um corpo diferente. E já ela virou uma rua super hipster, né? Hoje a gente tem os melhores restaurantes, as marcas. Mas o incrível. Como chama de novo? Fernandes Guimarães. Fernandes Guimarães. Então, assim, é uma rua para se conhecer. Tá. E é uma rua que tá acontecendo muito. Tem uma nova cena de moda no Rio de Janeiro, e é muito bacana. Só que ela divide um processo de gentrificação muito forte, porque você tem uma remoção de uma galera, você ainda tem umas casas populares, que permanecem, né? Uns evangélicos, às vezes com som no carro, uma galera, às vezes com funk ali ouvindo, e tem essa corporidade de sair, né, da festa. O subúrbio tem muito isso. Você tem a festa dentro de casa, que depois de um certo momento ela vai indo pra rua, e a cadeira vai indo pra rua, e daqui a pouco tá um bolo na calçada. Sim. E aí você encontra um bar super cool e uma festa, um chá de bebê. Ali no meio da rua. E isso eu acho, assim, incrível, porque é um corpo que só vai indo, e ele vai não entendendo essa corporidade da cidade, mas ele vai se fazendo presente. Ele fala, cara, eu tô aqui, eu tô existindo. A cidade é minha, né? A cidade é minha. Rafa, foi muito bom o papo, nossa, adorei muito, sabia que ia ser muita coisa boa que a gente ia falar, tenho certeza que a gente poderia ficar falando mais um tempão. Horas. Mas eu vou deixa as redes sociais que você acha mais interessante. Tá. O Instagram é Cool Hunting Favela, mas não é Cool Hunting, é Cool Hunter Favela, né? O meu Instagram é Rafa J. Pina. Agora a gente tem um projeto lindo, né? Que é a produtora, que é a Toque CHF, que é Toque de Cool Hunting Favela, só que a Toque CHF
com underline. Tá. E essas são as nossas redes sociais. Legal. E a Trapo, né? E a Trapo que permanece. Eu vou deixar essa pauta que a gente falou da Trapo há um tempo atrás para vocês verem. Vou deixar todos os links que a Rafa mencionou aqui também no corpo da matéria. Rafa, mais uma vez, super obrigada. Eu que agradeço. Compartilhar a tua vivência, compartilhar o Rio de Janeiro com a gente. Essa cidade maravilhosa que ela é, de fato. Adoro vir ao Rio. Eu também amo o Rio. E realmente, quando a gente ouve e percebe, tem tantas particularidades que a gente pode aprender com, Sim. entender e refletir. Então, super obrigada. Eu que agradeço. E, gente, até o próximo Backstage. Agora, no momento comentários, a gente teve 3 comentários nos podcasts passados e eu acho muito pertinente ler aqui para vocês, porque são reflexões que valem bastante a pena a gente trazer à tona. O primeiro comentário é da Letícia. A Letícia mandou via inbox do Instagram e é sobre o papo que a gente teve com a Giovana, principalmente falando sobre o esvaziamento dos espaços públicos, o hábito do shopping e tal. E a Letícia disse assim, vai tudo muito além do perfil do brasileiro. Isso porque a cidade vem sistematicamente sendo pensada como um espaço para consumo e privado, o que já entra na dimensão do capitalismo e neoliberalismo no espaço urbano. Enfim, assunto complexo, mas achei válido o pitaco. Sim, super válido, Letícia. E o seu comentário me fez lembrar de um texto no livro Descolonizar o Imaginário, que eles, não me lembro o autor agora, mas vou deixar no corpo da pauta para vocês, que é exatamente sobre a construção do espaço público pensado não para o lazer, não para a convivência e não para o bem-estar, mas sim para o tráfico do trabalho e do consumo. Então, as ruas são pensadas para levar de um lugar de consumo para outro lugar de consumo, ou no máximo de um lugar de trabalho para outro lugar de trabalho. Então, é claro que quando a gente está falando de hábito, né? Hábito não acontece no neutro. Existe todo um sistema, todo um funcionamento que induz a determinados comportamentos e leva as pessoas para o shopping. Na mesma linha, a Luísa comentou na pauta do podcast sobre essa questão de a gente entender que o shopping é ainda um lugar de desejo, é ainda um lugar de pertencimento, né? Como a gente falou no próprio áudio, o consumo, ele é uma forma de inclusão social, então o shopping acaba tendo esse significado. E a Luísa fala aqui, abre aspas, acho que precisamos ter um olhar mais acolhedor e encontrar formas de dialogar com essas pessoas, ao invés de dizer que é deprê ir ao shopping fazer compras no final de semana. De fato, assim, acho que a gente precisa ter este entendimento, que é o entendimento de desconstrução. Como é que a gente desconstrói este funcionamento e coloca outro no lugar, né? E aí a Luísa também encerra dizendo que o futuro da moda, ela acredita que seja cada um fazendo suas próprias roupas e somente o que precisar. Acho que se o futuro existir, moda não fará parte dele. Esses foram os 2 comentários que a gente recebeu no podcast com a Giovana Nader, e a gente também teve um comentário muito bacana no podcast com a Suzana, quando a gente falou um pouco sobre a mentalidade do varejo, sobre a questão da inclusão e da diversidade e o quanto isso para alguns ainda está muito distante, para outros parece algo meio que já visto e revisto. E a Natália deixou aqui 3 pontos para a gente pensar sobre este papo que a gente teve com a Suzana. Primeiro, que a ideia de reportagem visual, que dá um novo conceito sobre a profissão de produtor de moda, realmente é muito interessante. Acho que a Suzana trouxe isso de uma forma muito bacana, e ela diz aqui, abre aspas, a descrição do trabalho de produção de moda como reportagem visual. Esse termo dá um outro episódio sobre a profissão de produtores de moda. Fica a dica, vamos guardar a dica sobre falar mais sobre produtores de moda e como é que a gente pode repensar até essa profissão. No segundo ponto, ela disse que ficou surpresa quando a Suzana contou sobre a experiência com a empresa de varejo e descreveu os empresários como desesperados para vender, num distanciamento que não consegue, que a Suzana apontou ali que não conseguia entender. Mas a Natália traz, entre aspas, que as revistas de moda fazem parte desse sistema em que os varejistas e atacadistas
jornalistas estão inseridos. Essas empresas foram alimentadas e cresceram principalmente pelas revistas, a Elle inclusive. Nesse sentido, fiquei refletindo sobre como é importante termos consciência que todo e qualquer trabalho tem impacto sistêmico e nunca isolado. Uma hora ou outra vamos nos deparar com o impacto que causamos. E, no final, ela traz também que teve uma fala da Suzana que incomodou muitíssimo, que é, abre aspas, as pessoas estão falando agora de diversidade. Nós falamos sobre isso na revista há 2 anos. Isso não é mais novo. Essa frase exemplifica bem quando digo que o Olimpo Fashion não consegue se relacionar com a realidade, pois no auge de seus privilégios transita apenas no mundo ilusório da imagem de moda. Lembrando que a Natália, que comentou aqui, a Natália que esteve com a gente no podcast sobre educação de moda, ensino de moda, e a gente debateu um pouco sobre o Olimpo Fashion e o lugar dos desfiles na moda. E a Natália trouxe essa questão de que a gente tem que ter este cuidado para não colocar um comportamento que ele está em fluxo e ele precisa estar cada vez mais em fluxo, que é a desconstrução do racismo, o olhar para os privilégios, a diversidade como algo da temporada passada, né? Ela diz aqui, abre aspas, não compreende quando vai para o varejo, não compreende que diversidade não é tendência e sim valor humano e que não é so last season, porque pessoas negras, mulheres, homossexuais, pessoas trans morrem todos os dias pelos simples motivos de ser e existir. Muito mais do que as matérias escritas nas revistas, as imagens construídas é que sempre tiveram impactos gigantescos nas formações de padrões, signos e significados. A Elle fez um trabalho incrível em seus últimos anos, mas não fez nem cócegas no sistema. A revista da capa de espelho foi um marco incrível, impactou muitas pessoas, mas ainda é pouco ou quase nada, né? A chuva de padronização de imagem, de certo e errado, de listas de cores da estação, ainda alimenta o varejo, enche os estoques, guarda-roupas de muitas pessoas e bolsos de poucos. Eu acho que essa reflexão da Natália coloca de novo o olhar que a gente tem que ter para quando a gente está falando de mudança de comportamento e transformação, que não é o mesmo que a gente está falando quando a gente está falando de tendência. Essa separação é muito importante porque, como a Natália pontuou, as pessoas seguem morrendo. A gente segue sendo um país que mais mata pessoas trans. Então, eu acho que realmente é muito importante que isso fique pontuado, né? E que sim, e que apesar de tudo, e apesar do trabalho dos últimos anos, a Elle fez parte de um corpo de revistas que colocou exatamente os padrões que hoje a gente está tentando desconstruir. E friso ainda quando a Natália fala que qualquer trabalho tem impacto sistêmico e nunca isolado. Acho que isso é muito importante. Eu pedi para a Natália deixar o comentário inteiro na pauta, então eu acho que quem quiser entender melhor, corre na pauta. É a pauta que chama A Crítica e o Bom Jornalismo de Moda Garantem Relevância e Incentivo à Mudança. E aí a Natália trouxe essas ponderações que a gente precisa ter em mente. Então, foram esses os comentários que eu achei que valiam gravar e trazer aqui para vocês, porque são comentários que suscitam a gente pensar para além da página 1. E a gente está aqui exatamente para isso. Não esqueçam de deixar comentários nas pautas, pode mandar direct, eu sempre peço para vocês deixarem nas pautas, porque a gente consegue que mais pessoas leiam. Mas quem não quiser, manda um direct, a gente vai trazer as melhores reflexões por áudio a cada 1 ou 2 podcasts para vocês. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br/apoie e saiba mais. Conheça o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, nosso podcast mensal sobre política e meio ambiente, sempre com pessoas convidadas debatendo as convergências entre Brasília e sustentabilidade.
O Politicamente Incorreto e Ambientalmente também faz parte do trio de podcasts do site Modifica.